Oi, pessoal, vocês me ouvem? Mandei Tô te ouvindo, Thiago. mensagem Sim. para o chat da reitoria só para. Bom, eu só estou esperando o pessoal da reitoria dar o ok aqui para a gente poder começar, tá? A gente deve atrasar alguns minutinhos aí para poder iniciar esse bate-papo com vocês. Alguém tem um cachorrinho muito pequenininho que tá latindo. É aqui em casa. Tem duas cachorrinhas aqui, elas ficam todas agitadas aqui. Daqui a pouquinho elas ficam quietinhas, que elas estão comendo agora. Aí a gente aguarda mais uns 5 minutinhos no máximo aqui e a gente começa o bate-papo, tá bom? Quem já chegou até o momento aí, vocês são todos estudantes do Unip ou tem gente de outra instituição também assistindo a gente? Eu sou do Unidep, de Pato Branco. Ah, legal. Eu sou da UFSJ, do mestrado em Educação. Eu sou da UENG de Divinópolis, Publicidade e Propaganda. Bacana, Cadu. Acho que a gente pode ir começando. À medida que for chegando mais pessoas aí, vai entrando, qualquer coisa, no finalzinho a gente abre um espaço aí para bate-papo e tirar alguma dúvida de vocês, tá? Vou tomando meu cafezinho aqui enquanto eu vou falando com vocês, tá bom, gente? Vamos lá. Vocês conseguem visualizar essa apresentação aí na tela principal? Como que é? Pra mim aqui tá parecendo normal. Ah, beleza. Eu já mexi no Zoom, mas eu não tenho total conhecimento com ele, não. Bem, vamos lá. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre a fotografia e o uso dela na pesquisa acadêmica, de uma forma mais geral, de uma forma mais abrangente. E depois eu vou passar para vocês algumas técnicas para melhorar a estética, né, da fotografia, da imagem, enfim. Primeiramente, vou me apresentar. Eu sou Thiago Morandi,
Eu sou doutorando na PUC Minas, em Ciências Sociais. Tenho mestrado na UFSJ, mestrado em Artes, Urbanidade e Sustentabilidade. E sou formado em Comunicação Social, Jornalismo também pela UFSJ. Eu sou bolsista da FAPEMIG, nas Ciências Sociais da PUC. Eu tenho algumas publicações, exibições de fotografia em exposições, vídeos em alguns eventos, festivais, enfim, festivais tanto de cultura, arte, tanto no Brasil quanto na Colômbia e em Cuba. Tenho algumas premiações na área de fotografia, na área de vídeo, e também já estou aí como assessor de comunicação. Atualmente eu tenho uma pequena empresa de fotografia e vídeo, filmagem social e fotografia mais na parte documental e corporativa, e tenho me dedicado mais aos estudos, né, na pós-graduação, lá no doutorado em Ciências Sociais, onde que eu investigo um pouco da antropologia visual. Mas para o final, se der tempo, eu falo um pouquinho para vocês em que a gente pode também trabalhar um pouquinho dessa pegada da antropologia nos estudos acadêmicos. Bom, é inevitável que hoje a tecnologia, né, e a possibilidade de se criar imagens, se fazer uma fotografia ou um vídeo, né, eu sempre vou tentar trabalhar a fotografia, que é o tema principal aqui que a gente vai falar. Também vocês podem imaginar essa imagem também em movimento no caso do vídeo. Então, porque o vídeo nada mais é do que uma fotografia, são várias fotografias, né? O vídeo é uma fotografia em movimento. Então, tudo que a gente falar sobre fotografia se aplica perfeitamente ao vídeo também, tá, gente? Né? Claro que o vídeo aí a gente tem alguns outros aspectos, que no caso o aspecto do áudio, enfim, mas pensando em imagem, estética de imagem, tudo que eu falar sobre fotografia também é aplicado muito no vídeo. Tanto que eu vou trazer alguns exemplos também dessas técnicas que são aplicadas no audiovisual, em alguns filmes, enfim. Então, essa imagem que eu trouxe aqui são dois momentos históricos que a gente teve: o anúncio do Papa Bento XVI, em 2005, e a posse do Papa Francisco, em 2013. É nítido essa fotografia, a diferença, né, que a gente tem do uso da tecnologia, né? E, né, um fato também que não tem como negar é a democratização dessa tecnologia e o que ela possibilitou para que a gente possa registrar tudo e o tempo todo, né? Aqui eu trago dois exemplos, na realidade é um exemplo. Essa imagem da menininha é considerada a primeira fotografia feita por um celular na história. E essa foto da esquerda, em que tem um computador, um celular, enfim, alguns aparatos, foi o que foram utilizados para poder criar essa fotografia com o celular e, ao mesmo tempo, disponibilizada, compartilhada na época para mais ou menos umas 2.000 pessoas. Então, essa é a nossa primeira foto de celular. Só a título de curiosidade para que todos tenham conhecimento. Aqui eu vou apresentar alguns teóricos. Opa, passou. Alguns teóricos na parte do estudo da fotografia. Aqui a gente tem o Roland Barthes, Susan Sontag e a Judith Butler. São apenas 3 que eu vou apresentar, mas existem vários outros, dezenas de outros teóricos na fotografia. Tudo bem até aí, gente? Vocês estão conseguindo me ouvir tranquilamente? Apareceu a mensagem aqui de conexão ruim, mas está tranquilo por aí? Para mim tá Não, tranquilo. beleza. Tá ok. Então vamos dar andamento aqui. Bom, Roland Barthes, eu vou apresentar um pouquinho do que ele fala no livro chamado A Câmara Clara. É um livro que foi publicado pós-morte, digamos,
Rolando Barthes morreu antes desse livro ser publicado de fato. E ele vem como... É uma espécie de um diário de alguns últimos dias de vida e prática de pesquisa que ele tinha, né? Ele não era fotógrafo, mas ele pesquisava e buscava entender o que tinha por trás da fotografia, né? O que tinha por trás de toda essa magia que envolve a imagem, né? E ele traz nesse livro alguns aspectos que são bem interessantes assim, para a gente pensar teoricamente, né? Quando a gente pensa em teorizar algum estudo, ele diz que a fotografia registra algo que não se repete. É um acontecimento único, aquele instante que só ocorreu naquele momento. A fotografia é daquilo que foi, não do futuro. O máximo que ela permite é a gente pensar no futuro. E ele apresenta para a gente 3 elementos que está em torno da fotografia, que é o operador, que nada mais é do que o fotógrafo, né? A pessoa que faz a foto, a pessoa que traz para si aquele objeto ou enfim, aquele instrumento a ser fotografado. O espectador, que somos nós, né, que consumimos a imagem, e o que eles chamam de espectro, que é o suporte, é o referente dessa imagem. Ou seja, onde que essa imagem está presente? Ela está num jornal, está numa TV, numa rede social? Onde será que ela está presente? Então, o espectro é isso, né? E o Barthes também traz uma crítica, tanto ele quanto alguns outros desses teóricos que eu vou apresentar, principalmente a Susan Sontag, sobre... Ele tem um aspecto meio mórbido para a fotografia, quando ele fala da foto. Algumas pessoas que estudam teve devido à morte da mãe dele, que tinha morrido, tinha falecido há mais ou menos uns 3 anos, mas ele ficou com essa dor, com esse luto, e ele trazia muito isso à fotografia. Então, dentro desse espectro, desse suporte, ele traz essa crítica enquanto a fotografia ser uma microexperiência da morte. Ela congela, ela reserva um espaço-tempo, né, daquele momento, e principalmente ao ser fotografado, é como se ela arrancasse algo da gente, um pedaço da gente, e fixasse nesse suporte, né? E tem algumas tribos de índio que também eles não permitem que sejam fotografados, porque eles acreditam muito que a fotografia, o vídeo, a imagem, rouba a alma deles, né? E além desses que a gente tem o operador, o espectro, o espectador e o espectro. Dentro do espectador, o Barthes ele traz 2 outros elementos, né, 2 outros termos que ele chama de studium e punctum. O studium é o objeto, quer dizer, é o objetivo que se quer fotografar pela consciência, pelo pensamento, pela pessoa que está fotografando saber o que ela quer com aquela fotografia, saber o que ela quer com aquele determinado enquadramento, com aquele determinado motivo que ela está fotografando, um acontecimento histórico. Ele afirma muito que é um testemunho político, né? É um quadro histórico de um determinado momento que é registrado pela câmera fotográfica, né? São recortes propositais, muito que vem da consciência humana. Enquanto o púlpito, ele já é algo mais subjetivo, é algo que está no subjetivo da pessoa que faz, tanto a pessoa que faz a imagem, quanto a pessoa que recebe essa imagem, ou seja, o espectador, enfim, essa relação que a gente tem em olhar uma determinada imagem, uma determinada fotografia, e esse sentimento que a gente sente ao ver algo, né? E, enfim, a gente pode pensar em vários momentos que nós temos ao pegar uma fotografia, ao pegar uma imagem e refletir sobre ela, traz diversos pensamentos.
E sobre isso a gente também tem vários outros autores, né, que tratam muito isso. A gente tem o Nicolas Bourriot, eu não sei como é que fala direitinho o nome dele, é um francês, e ele traz um termo chamado estética relacional, que é isso, né? Essa relação que a gente tem entre nós, observadores, e a fotografia, a obra de arte, e essa relação que a gente tem, que é muito subjetiva. Um quadro, uma foto, um vídeo, ele pode trazer sentimentos variados de acordo que varia de pessoa para pessoa, né? Então isso ele traz como termo chamado estética relacional. Também tem um outro autor chamado Humberto Eco. Isso ele fala muito sobre a obra de arte, né? Então, se a gente pensar a fotografia enquanto uma obra de arte, ela sempre é aberta, né? Ele tem uma obra chamada A Obra Aberta, que ele discute muito isso, né? Que uma obra de arte ela está sempre aberta, ela não é porque deu aquela última pincelada ou aquele último retoque, ou você imprimiu a fotografia ou finalizou um vídeo que ela está acabada. Não, ela ainda está aberta por conta desse púlpito, né? Por conta dessa relação que a gente tem subjetiva ao receber e até mesmo questionar essas imagens. A gente tem a Susan Sontag, é e esse livro sobre fotografia, que é uma das principais publicações dela. Ela, historicamente, ela se inspira muito no Roland Barthes. Então, digamos que ela é uma seguidora dos pensamentos do Barthes e é uma contemporânea assim muito muito atual, né, no sentido do estudo da fotografia. Ela também traz um pouquinho dessa questão mórbida da fotografia, principalmente quando ela fala nesse slide mesmo, no finalzinho, fala muito sobre a dor do outro, né? Mas enfim, lá no finalzinho eu falo sobre isso. O livro sobre fotografia é um conjunto de 6 ensaios. Ela aborda diversos temas, né, da fotografia, desde seu surgimento, lá no século XIX, 1840, na década de 1840, até a década de 70, de 1970, que foi quando ela escreveu esse livro, né, esse conjunto de ensaios. Uma das críticas que a autora tem, é isso que eu falei sobre a dor do outro, né? Ou seja, quando a gente registra alguma coisa que sobrepõe a realidade que está sendo ali fixada, né, registrada. Muito disso ocorre em guerras e conflitos de constante vulnerabilidade. Se a gente trazer para as questões atuais, é como se a gente aplicasse esse registro, essa dor do outro, em pesquisas de campos marginais ou de campos vulneráveis ou que envolvem pessoas e aspectos que faz a gente refletir até que ponto que vale a pena fazer essa imagem, fazer esse registro e não ajudar, ou enfim, são algumas categorias e pensamentos mais voltados para a ética e que nos faz refletir sobre isso, até que ponto que vale a pena eu registrar isso ou não. Isso vai de cada um. Depois a próxima autora ela questiona muito isso, que é a Susan Sontag, que ela discute. Ela tem um livro que chama Diante da Dor do Outro, que com a fotografia de guerra. Num dos ensaios desse livro, chamado Na Caverna de Platão, ela afirma que tudo já foi fotografado, ou assim aparenta ser, né? Porque tudo que se a gente pesquisar no Google determinada fotografia ou algo do tipo, a gente com certeza vai encontrar algo daquilo que a gente está pesquisando, ou algo próximo daquilo. Ela considera que as fotos modificam e ampliam, desculpa. Ela
ela afirma que as fotos modificam e ampliam nossas ideias sobre o que vale a pena olhar e sobre o que temos direito de observar. Então, também uma questão mais filosófica sobre a fotografia, né? Sempre, ela leva sempre para esse tipo de pensamento sobre o que realmente vale a pena registrar ou não, né? E outra coisa que ela diz nesse texto é que ao fotografar alguma coisa, a gente apropria dessa coisa. Como se essa coisa, esse motivo, esse assunto, enfim, se tornasse parte da gente que está fotografando. Beleza até aí? E a outra autora que a gente tem é a Judith Butler, que é uma filósofa contemporânea. Ela escreve muito sobre gênero, diversidade, sobre a sujeição do ser humano, mas ela tem nesse livro Quadro de Guerra uma abordagem que é muito bacana. Assim. Ela é uma autora muito crítica à Susan Sontag, que foi a autora anterior que eu falei, principalmente a esse fato da fotografia poder ou não determinar algumas situações, né? Principalmente essas que envolvem um contexto de vulnerabilidade, guerra, enfim. A Butler critica a Sontag justamente por isso, porque para Butler, tudo tem que ser fotografado, tudo tem que ser registrado e não deixar isso somente a critério da interpretação da mídia ou a critério desse pensamento mais subjetivo do que deve ou não ser fotografado, né? E aqui tem um trechinho do livro, né? Que ela critica a Sontag e ao mesmo tempo ela traz uma conceituação do termo enquadramento, que é o que mais interessa nessa abordagem dos quadros de guerra, em que ela trabalha principalmente no prefácio do livro sobre se enquadrar, sobre o que a gente registra, né? E ao registrar qualquer motivo, assunto, enfim, objeto, a gente, de forma subjetiva, a gente está enquadrando isso. A gente tem um enquadramento, seja um enquadramento teórico, um enquadramento pessoal, um enquadramento de interesses, enfim, são esses recortes que a gente faz. Né? Digamos que a gente tem uma paisagem aqui, algo acontecendo que está na nossa visão de 180 graus, e a gente vai ter que recortar um pedaço disso, e esse pedaço vai ser esse registro fotográfico, esse registro desse espaço e tempo que a gente tem em relação ao que a gente está registrando, né? Então, se a gente comparar essas duas autores, a Butler com a Sontag, é como se realmente as duas fizessem o enquadramento. Só que a Sontag ela escolhe esse enquadramento mais uma questão ética, no sentido se ela deve ou não fotografar, se ela deve ou não registrar o que ela está no seu campo, né? Digamos assim. A Butler afirma que não, a gente tem que registrar tudo, até mesmo porque o registro é um documento histórico. Né? Eu vou apresentar alguns exemplos ali de fotografias que são registros históricos. Se a gente não olha, se a gente não vê a fotografia, dificilmente a gente acreditaria que aquilo tivesse acontecido. E isso a gente tem diversos fotógrafos, diversas pessoas que lidam principalmente nesse campo vulnerável, né, de guerra. A gente tem o James Netway, a gente tem o próprio Sebastião Salgado, que é um fotógrafo brasileiro, Maurício Lima também, que é um fotógrafo brasileiro, que eles estão em constante... O Sebastião Salgado nem tanto, mas os outros, eles são fotógrafos de guerra, então eles estão o tempo todo lidando com aspectos e situações que necessita sempre ter, claro, esse pensamento ético, mas
poxa, é necessário registrar isso, porque é um momento histórico e se a gente não registra essas mazelas, como que a gente prova que isso é verdade, que isso aconteceu? O James Nachtwey, ele lida muito com isso, né? Tem até um documentário chamado Fotógrafo de Guerra, War Photograph, tem disponível, é fácil de achar, eu acho que tem até no próprio YouTube, e que é um documentário biográfico sobre a lida e o trabalho dele mais recente, na década de 80, 90, enfim, dele registrando a epidemia do Ebola na África. É assim, é de arrepiar, né, para quem tem estômago, porque é muito pesado e muito triste. Beleza, pessoal? Até aí? Tá tranquilo? Posso passar para a segunda parte aqui da apresentação? Tudo certo por aqui. Ok, ok, beleza. Vou passar. Então, aqui eu vou falar de algumas técnicas da fotografia que ela pode nos ajudar em relação à estética da foto, para que essa foto fique boa, ou não, né? Eu sempre falo que não existe foto boa, foto ruim, né? Essas técnicas são somente para que a gente tenha um conhecimento e possibilidades do que fazer, né? Eu também sempre digo que regras foram feitas para ser quebradas, mas que para isso a gente precisa conhecer as técnicas e as regras para poder quebrá-las, né? E isso também na própria academia, né? Na própria ciência, na própria pesquisa acadêmica. Se a gente quer propor novas metodologias ou novas formas de fazer pesquisa, a gente tem que conhecer o que já existe para que a gente possa quebrar esses paradigmas, né? Então, aqui são só algumas técnicas estéticas mesmo e que, claro, elas podem ser quebradas, mas é interessante que a gente conheça até para poder melhorar um pouco o nosso olhar, até para seja para analisar alguma fotografia ou para poder aplicá-la num campo de pesquisa, né? Então, aqui eu vou falar sobre composição, a regra dos terços, o ponto de ouro que tem relação com a regra dos terços e algumas dicas de iluminação. Né? Sempre eu trago alguma imagem, alguma figura para poder tentar explicar isso de uma forma mais visual, claro, que a gente está falando de imagem aqui, né? Então, essa fotografia aí é um registro da Isis Medeiros, uma fotógrafa de Minas. Ela acompanhou logo após o rompimento da barragem de Brumadinho e conseguiu uma exclusiva dentro do escritório da Vale. E algo importante também a gente poder falar na fotografia é que o contexto em que ela foi feita e aquele momento histórico, aquele recorte, também é importante para que a gente possa ou analisar essa foto ou poder utilizá-la como uma ferramenta de pesquisa, uma ferramenta de estudo, para tese, TCC, dissertação, enfim, porque esse contexto também é importante para que a gente possa relacioná-la com o cotidiano e dia a dia da pesquisa. Composição. Então, composição é o que se pretende enquadrar. Qual história que a gente quer contar, qual fato que a gente quer registrar, que mensagem é essa que eu pretendo passar com essa fotografia. Então, se a gente relacionar com os teóricos ali que a gente trabalhou, é o nosso studium, né? É essa consciência que a gente tem sobre o que a gente precisa, ou o que a gente quer registrar com isso, qual a mensagem que a gente quer passar. E também esse enquadramento, né? Opa, saiu a apresentação. Pronto, voltou. E aqui eu trago duas fotografias, foi feita em janeiro agora, quando eu fui na região onde que houve o rompimento da barragem de Brumadinho.
E essas duas fotografias, elas se comunicam. Talvez para apresentar só a fotografia, uma dessas fotografias soltas, sem explicar o porquê, ela perde o sentido. Mas o que são essas duas fotos? Beleza, a foto de cima é o rompimento ali do pontilhão, devido à força da lama, né? E a foto de baixo é um muro de quase 3 metros que está sendo construído, provavelmente já foi construído, né? Isso foi feito em janeiro, para cobrir a visão do transeunte, da pessoa que passa por ali. Então, essas duas fotos comunicam por conta disso, né? Que ao mesmo tempo que a gente tem isso enquanto acontecimento que a gente não quer que aconteça novamente, a Vale, ela está cobrindo para que a gente não veja, para que os novos olhares não tenham conhecimento disso. Então, somente a fotografia consegue ter esse registro histórico. Na fotografia, a gente também tem o horizonte. Aqui eu trago um pequeno GIF explicando isso. Olha que como uma diferença de apenas 3 graus de ângulo, né? Nesse horizonte, como que faz diferença visualmente numa imagem, né? Da direita aí parece que o mar está caindo, né? Parece que o mar tá tombando, enfim, não fica algo tão legal, né? Então é interessante a gente prestar atenção nesse horizonte enquanto composição de uma fotografia. E a regra dos textos. A regra dos textos, para mim, ela é a regrinha mais utilizada tanto na fotografia quanto no cinema, em tudo, assim, desde o seu surgimento no século XIX. Nada mais é do que essa criação dessas duas linhas horizontais e verticais para nos orientar quem está registrando, quem está operando essa câmera fotográfica, enfim, ou esse celular, esse aparelho mecânico que vai registrar a imagem. Alguns telefones já têm isso, alguns aplicativos, essa regra dos textos, então também é muito fácil de adicionar. Outras câmeras também têm isso, essas linhazinhas verticais e horizontais. E vocês vão ver como que isso ajuda bastante a gente a poder melhorar um pouco o nosso visual de recorte e enquadramento. Aqui eu tenho um exemplo da aplicação da regra dos textos numa paisagem em que 2/3, né? Por isso que chama regra dos terços, que a gente divide essa foto em 9 pedacinhos. Então a gente tem, né, 3/3 de um lado e 3/3 do outro. E com isso a gente consegue conduzir o olhar do nosso espectador, o olhar da pessoa que vai olhar essa foto e dizer para ela, olha, tá vendo aqui? Eu tenho 2/3 da minha fotografia no céu. Então quer dizer que eu quero dar destaque para essas nuvens, para o céu, para o que tá rolando aí, enfim, eu não quero dar tanto destaque para a terra aqui, para esse verde. Da mesma forma, é a mesma paisagem, porém eu quero dar mais destaque para a terra, não quero dar tanto destaque para o céu. Então por isso eu ocupo esses 2/3 da imagem, direcionando conscientemente o olhar da pessoa que vai, né, apreciar, enfim, vai ter contato com essa fotografia. E da mesma forma que eu não trouxe exemplo, mas a gente pode pensar isso também no que a gente quer dar destaque numa fotografia vertical. Beleza? Aqui eu trago alguns exemplos da aplicação da regra dos textos em filmes, em produções audiovisuais. Aqui é um filme 1917 desse ano, que ganhou o Oscar aí de melhor fotografia, em que, ok, nessa imagem não tem as linhas, mas imagina só passando uma linhazinha, outra linha,
na vertical e na horizontal a gente tem esse personagem, que é o protagonista do filme, que eu não vou me lembrar o nome, mas ele está em um desses textos da foto, né? Então eu estou chamando a atenção para ele, porque ele está nesse texto da foto. E é algo interessante também para poder a gente pensar. Quando a gente fala de uma paisagem, claro, a gente tenta chamar atenção na maior parte dos textos para ela. Mas quando a gente tem um personagem, a gente chama atenção para ele quando ele está em uma dessas linhas, um desses textos, para poder melhor enquadrar. E tem um outro aspecto interessante aqui, é que repara que ele está no canto direito da fotografia, olhando para o canto esquerdo. Por que o canto esquerdo, então, ele tem esse maior campo, né, visual, esse maior campo livre, digamos? É justamente por isso, ele está direcionando o olhar daqui para cá. Isso é proposital, porque até se a gente pega ele que está no canto de cá, coloca ele do canto de cá, olhando para cá, né, olhando para a esquerda, e a gente deixa a parte da direita sem nada, sem informação, não faz sentido. A gente olhar mental, ele lê, né, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Já aqui tem as linhas, o filme Apocalipse Sinal, de 1979. Tá vendo como que o soldado está entre um desses terços da fotografia, uma dessas linhas? Da mesma forma, eu pensei que eu tinha outro filme aqui, não tem não. Mas enfim, a gente pode reparar isso em diversos outros exemplos. A gente pegar e assistir um filme, uma televisão, uma novela, isso é muito claro. Isso é muito claro. E pontos de ouro. Deixa eu só ver esse chat aqui que... Ah, não. Pensei que era alguma dúvida que estava rolando aqui. E pontos de ouro. O que são esses pontos de ouro? São os pontos de cruzamento dessas linhas, horizontais e verticais. Esse é o nosso ponto de ouro. Tá vendo essa fotografia que aparece as bolinhas aí na interseção? Então, esses são os pontos de ouro. Mas beleza, para que serve isso? Eu falei agora há pouco que tradicionalmente a gente lê da esquerda para a direita, de cima para baixo. Né? Então, numa imagem, os designers gráficos trabalham muito com isso. A gente lê dessa forma. Né? A gente lê assim. O que chama a nossa atenção, primeiramente, são esses pontos de ouro. Né? Isso também é muito nítido em cartaz de cinema, cartaz de filme, capas, enfim. Se vocês pararem para pensar, é possível analisar isso e enxergar muito isso. Como que a indústria cultural, né, ela, por meio desses produtos, como que ela induz a gente a olhar o que ela quer que a gente olhe. É claro que isso é de uma forma generalizada. Né? E aqui alguns exemplos da aplicação do ponto de ouro. Essa é a foto do Steve McClure, ou dificuldade de falar. Acho que é assim mesmo que diz, McClure, em que ele deixou esses elementos no ponto de ouro. Está aqui tanto essa pessoa idosa quanto o gado aqui, ambos no ponto de ouro. E quer ver como que isso é presente em uma fotografia, um retrato do Alberto Korda, que é uma das poucas fotos do Che Guevara. E olha que interessante o que ele utilizou nesse recorte dessa foto. Ele colocou o olho do personagem que está sendo retratado em um desses pontos. Tá vendo como que ele olha também da direita para a esquerda? Então ele está um pouquinho mais à direita.
Então, sabe quando você faz um retrato de uma pessoa e que você não quer que ela fique com aquela aparência de 3x4? Então, é mais ou menos por aí, né? A gente tenta direcionar o olho, o olhar dessa pessoa um pouquinho nesse ponto de ouro para que isso fique um pouco mais apreciável, digamos assim. Aqui também tem um outro exemplo, fotografia de 1934. Eu não sei falar o nome desse cara, eu acho que é Henrik Hoffmann, acho que é isso. Não está exatamente no ponto de ouro, mas está vendo como que a linha vertical está presente, onde que o Hitler está, e a mão ele está bem próximo a esse ponto de ouro. E nosso olhar se conduz para essa imagem, né? Parece que o nosso olhar faz isso aqui, de cima de baixo para cima, e depois ele volta chamando a atenção para a figura do Hitler e a saudação que ele está fazendo. Então, isso é muito presente na história da fotografia e, enfim, do registro. Aqui também uma outra fotografia em que propositalmente alguns desses elementos foram colocados no ponto de ouro. Eu digo propositalmente porque lá em 1945, quando essa foto foi feita, por esse cara aí, Caboquinha, ó, Yarvangen, sei lá como escreve isso, como lê isso, é russo, foi a tomada de Berlim pelos russos, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Originalmente, ela foi tomada 3 dias antes dessa fotografia, se não me engano, alguma coisa em abril de 1945, e eles quiseram refazer esse momento para poder fazer a fotografia. Então, essa fotografia foi feita 3 dias depois da tomada de Berlim e, propositalmente, foi colocado esses elementos-chave nos pontos de ouro. Então, foi uma fotografia mais pensada nessa questão estética. E algo curioso nela, essa daqui não tem, e é difícil encontrar ela original por aí. Essa pessoa que está ajudando aqui embaixo, sem ser o cara que está segurando a bandeira, provavelmente, como eles invadiram, eles provavelmente roubaram muitas coisas, né, de Berlim, eu não posso afirmar isso, mas o braço dele estava repleto de relógios. Tinha, sei lá, uns 3, 4 relógios. E isso foi propositalmente apagado depois também, uma manipulação da foto. Essa outra imagem, uma imagem mais recente do Wilton Júnior, de 2011, em que retrata um desfile cívico aí, tem um prêmio, eu não vou recordar, mas é um prêmio português, é um brasileiro que fez essa foto, e como que ela deixa claro também essa, não um ponto de ouro em si, mas também a presença da pessoa, do objeto retratado numa dos textos da foto, né? Essa outra foto também muito recente, do Joedson Alves, né, feita do Bolsonaro, em que também ele está ocupando um dos textos dessa fotografia, né? Eu falei sobre a importância desse espaço-tempo para poder falar sobre quando que a fotografia foi feita e o registro que isso tem. Tá vendo como que cada uma dessas fotos tem datas e isso representa muito que aquele momento, essa foto é desse ano. Então, por que o fotógrafo propositalmente deixou o personagem mais à esquerda e como se ele estivesse cuspindo, né? Isso propositalmente falando sobre o momento que a gente está vivendo, né? Da mesma forma, essa foto, no período em que ela foi feita, ela não teve tanta importância histórica, né? Mas durante o procedimento de impeachment da Dilma, ela foi muito utilizada, né? Como se ela tivesse sido apunhalada pelas costas, como se ela tivesse sido, enfim, ela foi utilizada em vários contextos, né? Da mesma forma, essas outras fotos que contam sobre
contextos e momentos históricos que a gente vivenciou. Um outro tema que uma outra técnica que a gente utiliza na fotografia é as chamadas linha guia, que nada mais é do que são linhas direcionais que contribuem e ajudam para que a gente possa observar o que o fotógrafo, o operador, né, da câmera quer que a gente observe, quer que a gente mostre. E essas linhas guias, elas podem vir dessa forma, mais retinha, mais direcionada. Isso é muito presente quando a gente vê paisagens, que a gente direciona o olhar por meio da perspectiva, né? Quem conhece um pouco de desenho, um pouco de pintura, sabe muito bem disso. Para quem não conhece, basta você olhar alguma quina. Se você estiver numa sala, se você olhar para uma quina, para a diagonal, você vai ver que tem linhas que encontram essa quina. Então, isso são os nossos pontos de fuga, né? São as nossas linhas guia que direcionam o olhar. Ela também pode ser uma linha curva, né? Aqui, direcionando o olhar nessa curva da estrada, justamente para que nos conduza. Aqui tem um outro exemplo numa foto de Hitler. Tá vendo como o alinhamento dessas bandeiras, o alinhamento lá no fundo do ponto de fuga, primeiro a gente direciona esse olhar, né, das bandeiras por Hitler e sua comitiva, e depois o nosso olhar é direcionado lá para o fundo, para os outros motivos, para os outros assuntos que a gente tem. Então isso é muito utilizado historicamente na fotografia desde o seu surgimento até os dias atuais. Né? Que uma outra foto eu não consegui identificar o ano que ela foi feita, mas é do Henri Cartier-Bresson, considerado o precursor da fotografia de rua, né? Dessa fotografia mais instantânea, mais temporal, que é muito presente característica hoje. Tá vendo como que a escada conduz o nosso olhar de uma forma meio curva até o carinha da bicicleta, assim como a curva também da rua ali, por onde que ele vai passando. Então, essas linhas direcionam o nosso olhar para o que o operador quer chamar a atenção. Olha, tem uma pessoa passando ali de bicicleta, é isso que eu quero mostrar. Então, eu tenho aqui essa linha da escada, tem a linha da rua. Então, propositalmente, ele está chamando a atenção isso. Aqui a gente tem uma foto mais recente, de 2012, recente entre aspas, né? Do conflito no Oriente Médio, uma foto feita pelo Maurício Lima, em que a gente tem várias linhas guia, né? Mas que também o nosso olhar é conduzido, né? Ele meio que começa ali pela direita, com os dois carinhas atirando, vai descendo ali pro cara que está de preto, para depois a gente ver a paisagem, a fumaça, a cidade. Então, tem uma linha meio que horizontal, uma linha meio que na diagonal aí que conduz a gente para o que o fotógrafo quer que a gente veja, né? Acho que a intenção do Maurício Lima aí é, por último, mostrar a cidade, né? Ele queria mostrar essa frente de batalha, enfim. Depois que a gente começa a analisar os outros aspectos, os cartuchos de bala, do chão, enfim. Mas eu, pelo menos, eu tenho essa visão de esse início dos dois soldados para depois o carinha de preto. E por último, né, o último termo que eu vou abordar sobre técnica, até para poder abrir espaço para a gente poder bater um papo e conversar, é a iluminação. Essas duas fotografias, retratos que a gente tem, da luz dura e da luz difusa da mesma pessoa, claro que com e sem barba, é o fotógrafo Maurício Lima, que é esse fotógrafo que eu mostrei essa foto anterior, é um fotógrafo de guerra brasileiro, tem um dos principais prêmios de fotografia do mundo, digamos o Oscar da fotografia, que é um Pulitzer, e é um fotógrafo que com um olhar assim espetacular. Bom, a luz dura, o que vem ser a luz dura?
como o nome meio que já induz, é uma luz que ela vem de uma forma mais direta, ela é mais dura, mais agressiva, né? Para que essa luz serve? Nesse retrato que tá, ela nem tá tão dura, ela tá mediana ali, mas ela ajuda a compor e trazer um pouco mais de contraste, um pouco mais de uma tridimensional, eita cacete, trazer um aspecto mais tridimensional para a pessoa que você está fotografando, né? Enfim, eu vou ter um exemplo mais à frente que eu mostro isso. Essa luz difusa é uma luz mais uniforme, é como se a gente comparasse aí com o dia nublado, né? O dia que a gente teve hoje aqui em São João del Rei. Então a gente tem essa luz mais difusa, como se ela tivesse realmente um difusor, né? Contribuindo para que tenha uma luz mais uniforme. E o contraluz é quando a gente tem uma fotografia que a gente está contra a luz, né? Na realidade, a luz está ao nosso favor. Então, ao colocar uma fotografia, um celular para fotografar aqui onde que eu tenho um ponto de luz, essa luz está contra mim. Então, é muito utilizado para fazer silhueta, fazer um outro ou até mesmo se você tem que retratar uma pessoa ou entrevistar alguém que não queira aparecer, mas que é importante que se registre isso, né? O contraluz é muito indicado para esse tipo de situação. Aqui tem um retrato também do Maurício Lima. Isso é uma luz dura, é uma luz direcional, né? Tá vendo como que a luz só está iluminando o rosto dele, o restante ali tá bem no breu, bem escuro. Então, isso é uma luz dura. Aqui tem um outro exemplo do fotógrafo James Nactway, em que a luz dura ela está vindo pela janela, iluminando de forma tradicional, mais contrastes, mais para a pessoa que está ali. Cara, vai ficar muito. Opa, tem alguém falando aí? Nossa, seu áudio ficou muito ruim aqui agora, viu, Thiago? Não sei se foi pra todo mundo, mas pra mim aqui foi bem difícil. Aqui também. É, Quando você começou na luz dura da janela ali, já quase que não tá, consegui entender o restante da explicação. tá, deve ser minha conexão aqui. Melhorou para vocês? Não, agora tá melhor, agora já melhorou. Tá? Não, beleza. Vou repetir essa parte então. Então, essa luz dura, né, dessa foto do James Nactway, é uma luz que também direciona o nosso olhar para essa pessoa que está com o fuzil aí, com a arma na mão, né, e que ela traz essa essa tridimensional, caramba, é difícil falar essa palavra, mas deixa a foto mais tridimensional, né? Ela traz um aspecto mais de contraste, mais de dureza, enfim, ela contribui para o que a gente quer chamar atenção nessa fotografia, né? E também a gente tem as linhas direcionais aí, se a gente parar para analisar e pensar em todo o contexto que envolve essa fotografia. Então, isso aqui é um exemplo de uma aplicação de uma luz dura. Aqui também outro exemplo, uma foto que eu fiz em Cuba, em que a gente também tem uma luz dura que está diretamente tem até uma sombra muito grande aí. Então essa luz dura ajuda a gente a criar esses aspectos de mais volume para a fotografia. Eu gosto muito dessa luz, né? Eu acho que ela contribui bastante para a foto, assim, principalmente para retrato, enfim. Eu acho que ela é muito fundamental para que a gente possa trazer até mais veracidade assim para algo. Bom, como eu disse, é uma luz mais suave, como se realmente tivesse um difusor,
é um dia nublado, enfim. Né? Essa foto do Maurício Lima é uma foto que tem uma luz difusa. Provavelmente foi feita um dia nublado, em que mostra um soldado aí rezando, né? Prestes para ir para a guerra, ou enfim, ou agradecendo. A gente não sabe o que envolve. E também, se a gente for aplicar a regra dos terços aí, ele está nesse terço que próximo ao ponto de ouro, chamando a atenção para ele, né? Para ele, para a janela ali, que conduz o nosso olhar. Uma das últimas coisas que a gente presta atenção de fato, por mais que ocupe muito a fotografia, é esse campo aí de flores, né? Mas isso é um exemplo de fotografia com luz difusa. Essa outra foto da Dorothea Lange, uma foto histórica também, ela retrata o momento da Grande Depressão de 29 nos Estados Unidos. Muitas pessoas foram parar na rua, enfim. Também é uma fotografia com uma luz difusa, uma luz mais uniforme nas pessoas que estão sendo registradas ali. E um contraluz. Contraluz é, como eu disse, quando a gente fotografa, né, contra o sol, né? O sol está ao nosso favor, mas a gente está com a câmera direcionada direto para ele. E é uma forma de se fazer silhuetas, enfim, registrar algo que às vezes você quer que fica obscuro, né? Essa foto é uma pessoa fazendo um grafite, enfim, que eu deixei o sol mais ao fundo ali. E também essa outra imagem em que retrata muito isso, e aí é muito nítido, né, que a gente consiga observar e ver ali o sol. Enfim, pode ser que, dependendo do que você bastante, exemplo, quisesse dar destaque a essa pessoa que eu estou fotografando aqui. Nossa, eu ia ter que, o que a gente chama na fotografia, estourar o fundo. O fundo ia ficar todo branco, eu ia perder toda a informação lá do fundo para eu conseguir resgatar e trazer a imagem dessa pessoa em primeiro plano. A fala está travando? Melhorou? Tá melhor? Ah, então tá. Bom, eu não sei até que parte que travou, mas eu estou falando aqui sobre, eu disse aqui sobre o que a gente quer chamar atenção para essa fotografia. Então, se eu quisesse dar um destaque para essa pessoa que está no primeiro plano, provavelmente eu teria o que a gente chama na fotografia do fundo muito estourado. Então, para eu poder fotografar essa pessoa no primeiro plano e mostrar o rosto dela, estando contra a luz, não ia ficar uma foto muito bacana de se ver, uma foto bacana de se mostrar, porque essa luz ia interferir negativamente muito nessa imagem. Né? Da mesma forma, nesse exemplo, né? Se eu quisesse retratar essas duas pessoas, esse casal, eu teria essa grande dificuldade, né? Até porque o fundo ali, além de estar no contraluz, é um fundo de muita neblina, né? Isso foi no entardecer, então estava uma nuvem passando em cima da montanha, então eu não ia conseguir. Então a única forma de retratar isso, né, é por meio do contraluz. Eu acho que é isso, galera. Né? Basicamente, o que eu queria falar com vocês é isso, trazer um pouquinho desse contexto teórico desses três autores. Claro que tem outros aí que eu acabei falando, mas não está aqui na referência. E um pouquinho dessas técnicas que pode nos ajudar no dia a dia aí, para poder fotografar, para poder, enfim, trabalhar com a imagem, com a fotografia nas nossas pesquisas acadêmicas de TCC, dissertação, tese, enfim. Estou aberto para perguntas. Quem quiser perguntar alguma coisa, né? A gente tem bastante tempo aí para poder
para poder conversar. Eu tentei trabalhar dessa forma justamente para abrir esse espaço para conversar com vocês. Alguém gostaria de falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Eu acho bastante importante quando tu falou ali desse processo das técnicas e tanto a regra dos terços como as linhas, né, que conduzem. Eu estou no sétimo período de publicidade e propaganda agora e no meu projeto experimental 1, que é o TCC 1, a gente fez uma oficina de fotografia com crianças do quinto ano do Educandar. Então, e de um bairro mais afastado, mais na periferia da cidade. Então, eles utilizaram os próprios tablets que eles têm na escola e a gente deu uma breve introdução na fotografia e ensinamos as técnicas e depois eles saíram a campo. Então, a gente ensinou isso e deixou livre para eles fazerem as fotos, né? E a gente viu depois como que eles aplicaram isso dentro da escola deles. O projeto é o Olhar que Transforma. Então, a gente revelou tudo isso e fizemos uma grande exposição com as fotos que eles fizeram. Então, a gente vê como que realmente coisas que a gente ensinou para eles, eles aplicaram com o que eles tinham ali na hora mesmo, que eram os tablets. A gente levou câmeras, né, profissionais para eles conhecer e tal. Só que a nossa ideia era que eles usassem o que eles têm sempre diariamente lá na escola, né? Então, é muito importante isso e como que eles aprenderam isso pode mudar o olhar deles para várias outras coisas, né? Ah, claro, e aposto que eles trouxeram olhar, assim, é um olhar muito pessoal, né? Um olhar muito singelo e às vezes são olhares que a gente não enxerga, somente eles, né? E, cara, isso é sensacional, assim, já vi bastante trabalho, tem pessoal da Nitro, de Belo Horizonte, eles têm um trabalho que eles fazem presídios, que é sensacional, cara. Eles deixam câmeras na mão de alguns detentos e esses detentos registram situações e o olhar deles dentro da prisão, cara, é sensacional isso quando acontece. É genial, porque traz pra gente um olhar que provavelmente a gente não tem. Isso também acontece no dia a dia, né? A gente convive na cidade, enfim, na metrópole ou numa cidade do interior, o nosso olhar é tão viciado com algumas coisas que a gente não enxerga aquilo que é óbvio, né? E você poder trabalhar e lidar com essas crianças igual você fez, isso é genial, cara. É bem bacana. Obrigado. Tem uma pergunta aqui. Ana Alabi, boa tarde. Sou aluna do mestrado em Artes Cênicas na UFSJ. Minha pesquisa está tendo como ideia utilizar a fotografia como narrativa para as histórias que estamos contando. Gostaria de saber se você sabe algum trabalho que faça esse tipo de metodologia. Bom, Ana, tem como você relacionar um pouco até a antropologia, viu? Eu tenho lido bastante coisa a respeito da antropologia, da sociologia da imagem e a parte da fotografia enquanto narrativa para histórias é muito abordado na antropologia, principalmente quando a gente usa a fotografia para contar o processo da pesquisa que a gente está fazendo, né?
eu tenho visto bastante trabalho em que a fotografia ela é utilizada como documento histórico para comprovar aquilo que você está fazendo no campo, né? Então, ela acompanha, além do seu processo de pesquisa, né, do seu campo, é como se fosse um making-off, né, do seu campo, para comprovar aquilo que você está fazendo. Ela também é utilizada para contar essas histórias, né, para fotografar e contar essas histórias. Tem um trabalho que é muito bacana, de um rapaz chamado Alexandre Sequeira. Ele fez o trabalho, se não me engano, em Belém, numa ilha, em algum rio, em Belém do Pará, alguma coisa assim, em que ele fotografou algumas pessoas e, em seguida, ele fez uma impressão da fotografia dessas pessoas. Foi um trabalho antropológico que ele fez, de imagem, em que ele fotografava essas pessoas, depois ele imprimiu essas pessoas em tamanho real, em... É isso mesmo, Thaís, Alexandre Sequeira. E ele imprimiu essas fotografias em tamanho real nas cortinas da casa dessa pessoa, e depois ele fez uma exposição nessa ilha com, com esse trabalho. É bem interessante, não? É muito bacana. Ele defendeu agora há pouco o doutorado dele, se não me engano ele é professor da... Eu não lembro se é da UFMG ou da Universidade do Pará. Agora eu fiquei em dúvida. Mas se você procurar aí, der um Google, Alexandre Sequeira, você vai ver esse trabalho desses retratos que ele imprimiu nas cortinas, no tecido, que ficou genial. Nossa, ficou muito bacana. E talvez seja um caminho para você utilizar, né? Talvez essa antropologia para contar a história e também, né, para mostrar os seus processos de pesquisa. É algo interessante também, Ana, que eu não sei como que vocês lidam com esse trabalho diário, né, que envolve a ciência de publicações, revista, todos esses processos que a gente tem que passar, principalmente quando a gente está numa pós-graduação. Tem muitas revistas que têm aceito publicações de ensaio fotográfico, até de vídeo também. A maioria das revistas elas não são mais impressas, né? Elas são digitais. E algumas dessas que aceitam ensaios fotográficos, elas têm gostado muito dessa pegada de você contar e mostrar o processo. Por exemplo, ao invés de eu chegar com o ensaio fotográfico pronto para eu poder publicar, de determinado campo que eu estou pesquisando, por exemplo, eu tenho pesquisado muita arte urbana, o pessoal do grafite. Ao invés de eu chegar com um ensaio fotográfico sobre esse tema, se eu mostrar um processo de como que eu fiz esse ensaio fotográfico, isso tem tido muito valor para algumas revistas, viu? Então é interessante acompanhar isso também para quem tem interesse em publicações, enfim, e que tem algum trabalho que envolva a fotografia, como a Alan, a própria Thaís, e no seu caso, Ana, também, eu acho que pode ser uma boa. Tiago, Oi, estou escutando. é, eu sou Virgínia, da UFSJ, do mestrado em Educação, e a minha pesquisa, ela se embasa em fotografias de um fotógrafo amador aqui de São João del Rei, nas décadas de 60 e 70. Ele fotografou especificamente a zona rural daqui de São João, onde hoje a gente conhece como Fazenda do Pombal. Antigamente era a colônia José Teodoro. A minha dificuldade é não ter mais o fotógrafo aqui para perguntá-lo a sua intencionalidade, né, com essas fotografias. E acredito que, ao mesmo tempo, isso me proporciona
colocar a minha subjetividade nisso, né? E na pesquisa, colocar o meu olhar sobre essas fotografias. São mais de 125 registros fotográficos que ele deixou. O nome dele é João da Costa, e eu tenho a felicidade dele ser o meu avô materno. Essas fotografias, elas fizeram parte sempre da minha família, mas como fonte de pesquisa agora, né, no mestrado, e principalmente ele registrou a infância. São 125 fotografias e mais de 90 ele registrou a infância, né, com brinquedos, com festas da infância, a primeira comunhão, principalmente. Mas essa é a minha dificuldade. E tem sido até uma dificuldade dentro do mestrado, porque colocar a minha subjetividade tem sido um problema, porque a pesquisa científica ela requer objetividade. E principalmente quando a fotografia ela vem como um registro historicamente, que ele somente ilustra aquilo que um documento é escrito, aquilo que um documento é mais verídico, é dado como mais original, né, e verdadeiro do que a fotografia. Isso tem sido para mim uma dificuldade. Mas vendo agora, eu já conhecia alguma coisa sobre o Roland Barthes e vendo a sua fala, me senti um pouco contemplada nisso. E eu queria que você me dissesse um pouquinho sobre essa questão da manipulação da fotografia. Porque enquanto eu estudo a infância através das fotos dele, como é que eu posso dizer que é uma infância que foi uma infância, que a infância foi daquele jeito, sendo que ele registrou daquele jeito, ele compôs a fotografia daquele jeito, então ele também, entre aspas, manipulou aquela fotografia. Então eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Beleza, Virgínia. Então, eu acho que é cada vez mais comum no campo das ciências, né? Claro, isso pode variar um pouco de campo para campo. Eu venho das ciências sociais, eu venho do campo interdisciplinar e, enfim, por mais que a ciência nos peça essa neutralidade, nos peça que a gente tenha essa objetividade, eu acho que é praticamente impossível a gente ter essa objetividade total, essa neutralidade total, porque nossa subjetividade está presente em tudo que a gente faz, né? A partir do momento que a gente tem um recorte ali de objeto de pesquisa, você tem uma pergunta de pesquisa que é algo que te infringe, né? Algo ali que te consome, que te dá curiosidade, te dá determinada tesão em fazer, eu acho que já está presente sua subjetividade. E respondendo a sua pergunta, assim, a Butler, quando ela fala sobre esse enquadramento, é bem isso, né? Ao enquadrar algo, a gente já nossa subjetividade está presente naquilo que está sendo enquadrado. E a fotografia é bom, ela pode ter esse aspecto sobre a manipulação. Por esse lado, em que a gente enquadra a realidade que a gente quer mostrar, né? Eu quero mostrar isso daqui. Ou a manipulação que a gente faz hoje em dia via Photoshop, ou aquela foto que eu mostrei lá da bandeira, em que foi manipulada para retirar os relógios, para não pegar mal para os russos, né? Mas eu não vejo, pelo menos isso para mim, eu não vejo enquadramento enquanto manipulação. Eu vejo enquadramento enquanto um recorte de espaço e tempo que você quer dar para aquele determinado assunto, né? E é bacana demais essa pesquisa, assim. E falando um pouco dessa subjetividade, tem um texto de uma francesa, chama Fravette Saat, alguma coisa assim. Eu tenho muita dificuldade de falar esses nomes estrangeiros. Mas deixa eu ver, Fravette Saad, alguma coisa assim. Perguntar ao Google aí. O Google com certeza vai falar. Ela tem um texto que fala, o texto chama Ser Afetado, alguma coisa assim.
ela estudou bruxaria em um bairro em Paris, um bairro na França, em Paris, em que ela foi afetada em campo. Então, nesse texto, ela fala muito sobre esse ser afetado em campo, em ter, em sentir na pele mesmo o que ela está pesquisando. E é um texto muito trabalhado tanto nas ciências sociais, na psicologia. Eu tive acesso a esse texto numa disciplina isolada que eu fiz sobre psicologia, sobre a subjetividade na pesquisa. Aí eu tive esse acesso a esse texto. E agora, recentemente, também trabalhei ele nas ciências sociais. Então, talvez é um texto bacana para você ler e abordar essa subjetividade, né? Eu não sei como que tem sido o campo da educação hoje, como que ele está. Né? Claro que depende muito da sua orientação, enfim, da proposta da pós-graduação onde você está inserido, mas eu acho que essa neutralidade científica ela não existe. acho isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu. Muito obrigada. Nada. Peraí, tem duas perguntas aqui. Deixa eu ver. A Ana falando do Habermas. A Thaisa me perguntou, já te respondo, Thaisa. Deixa eu ver aqui, alguém pediu para falar sobre Polaroid. Samira, é isso mesmo? Ou Sandra? Não sei como que diz. O que você queria saber exatamente sobre Polaroid? Você queria alguma informação mais geral, assim, sobre o uso dela? Ah, tá. Você viu em filmes, queria saber como funciona. Bom, a Polaroid é um tipo de câmera em que você consegue fotografar e imprimir aquilo que você está fotografando de forma instantânea. Né? Eu até tenho uma Polaroid, não está fácil aqui, senão eu até pegar para mostrar para você. Mas ela vem um conjunto de lâminas, né, que a gente chama de fotos, em que você fotografa e dentro dessa lâmina, desse conjunto que você coloca na câmera, ela passa por um processo químico de revelação. Antigamente, como que é feita a fotografia? Até hoje é possível você fazer esse tipo de fotografia, que são os chamados pinhole, que é possível de você criar. Eu tenho lá em BH uma pinhole. São fotos que você deixa numa longa exposição, depende do cálculo que você faz. Deixa eu tentar só explicar com alguma coisa mais visível aqui. Sei lá. Digamos, não tem aqui, mas digamos que você tem uma caixa e dentro dessa caixa você tem um dos lados, você tem um furo no tamanho de uma agulha, é onde vai entrar essa iluminação para poder para registrar a sua fotografia. E você tem o papel fotográfico aqui, hoje o nosso sensor fotográfico da câmera. Né? Então, em determinado tempo, essa luz vai entrar aqui nessa caixinha, vai entrar e vai formar a imagem aqui no seu papel fotográfico. E depois, numa câmera escura, né, uma luz vermelha, enfim, você vai passar esse papel fotográfico por um processo químico de revelador. É um produto químico mesmo, igual revelar um raio-x. Os raios-x hoje ainda são feitos assim, a não ser os raios-x digitais. Mas aqueles de chapa, ele é feito dessa forma. Então você passa no revelador e depois no fixador. Esse fixador é para fixar aquela imagem que ele revelou no papel. E a Polaroid funciona assim, é como se ela tivesse naquele papel fotográfico um revelador e um fixador, em que ela registra aquela luz que entrou na câmera, registrou aquele espaço-tempo daquele momento, daquela fotografia, e depois ela passa por esse processo. Por isso que, se você vê, você falou que viu alguns filmes, mas se você vê alguém fotografando,
a pessoa vai fotografar, vai pegar e vai ficar assim, balançando papel, para que essa imagem ela ressurja, né? Ela surja de uma forma mais nítida, que é como se ela estivesse balançando esses componentes químicos ali. É genial essa forma de fazer fotografia. É bem interessante. Não sei se eu respondi, mas eu também eu curto muito Polaroid. Apesar da que eu tenho, é um Polaroid só de decoração, não é um Polaroid de foto, não. Consigo responder essa pergunta. Narrativas à base de obras literárias. Deixa eu tentar lembrar alguém. Existe. O próprio Sequeira. O próprio Sequeira, ele trabalhou no mestrado dele, Thaís, uma narrativa literária, em que ele foi, se não me engano, em que ele trabalhou uma literatura encantada do próprio morador, que era uma criança que tinha... Nossa, eu não lembro o que a criança tinha, mas ela tinha alguma dificuldade cognitiva de aprendizado, de estudo, alguma coisa assim. E era uma criança que tinha uma criatividade muito exacerbada, assim. E ela propunha algumas histórias fantásticas, assim, de tipo, tem um extraterrestre que vem me visitar e ele tem nessa árvore aqui que ele pousa com a nave dele, não sei o quê. Histórias, assim, com um início, meio e fim bem bacana, em que o Sequeira decidiu anotar, registrar essa história e fotografar junto com esse moleque, assim. Esse trabalho ele fez no mestrado dele. Tem uma fotógrafa, eu tô tentando lembrar o nome dela, que ela trabalha muito com narrativas. Mas de imediato que eu lembro que o Sequeira trabalhou com essa pegada dessa narrativa, não uma literatura convencional, mas essa literatura fantástica assim que criou e durante seu campo. Foi em Lapinha da Serra que ele fez isso. Lapinha da Serra, em Minas. Depois, se eu encontrar mais algum, Thaís, eu posso te passar. De imediato, que eu não lembro mesmo, assim. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Thiago, eu não sei se você conhece o trabalho daquele Gilmar Silva. Ele é lá de Cascavel, Fortaleza. Você já viu alguma foto dele? Gilmar Silva? Não, É, mas eu posso dar um Google aqui e pesquisar dá agora para uma saber se eu... olhadinha. Ele faz um trabalho muito bonito, assim. Você tá falando desse negócio de narrativa. Ele tem umas fotos muito bonitas em que ele faz essas narrativas, assim. Tem uma foto dele, especificamente, em que ele pega daquelas fiadeiras aquelas senhorinhas bem fiadeiras mesmo, de ficar montando, que vão fazendo tecido e tudo mais. E ele tirou uma fotografia dela, na qual ele faz ela num contexto meio vitoriano, né? Ela tá toda com babadinho e tudo, e ela tá com o coisa dela de fiar logo do lado. Ele faz umas narrativas muito boas. O Instagram dele tem muitas fotos muito interessantes, assim, de quem gosta de Que fotografia e tudo massa. mais, chama Gilmar Fotos, o Fotos com PH. Não sei. E ele trabalha mais com manipulação, não é isso? Como é que é? Desculpa, falhou aqui. Ele trabalha mais com manipulação, não é isso? Eu Não, abri na o... verdade, boa parte delas ele tenta fazer efeito prático. Na maioria das fotos dele, ele tenta através de efeitos práticos. E
Photoshop, essas coisas, ele faz em correção da fotografia. Mas na maioria das vezes ele tenta fazer um Mas efeito prático como base para ele poder... Eu vou mandar o arroba eu acho que eu consegui abrir o Instagram dele aqui, eu tomar vi. fotos. Eu não sei se é mais ou menos essas narrativas. Ele tem uma foto específica. Tem algumas coisas aqui que. Algumas coisas aqui eu vi que ele faz alguma manipulação para essa construção narrativa, mas é muito interessante, não? Muito criativo, viu, o Cadu? Eu vi Ele, essa foto aqui que você falou na hora que você da tava senhora falando, aqui. eu tava lembrando dessa foto da senhorinha, que é interessante ver ela começando a tecer, ali mexendo né, no ferramenta de trabalho dela, e depois todo o make-off que ele vai fazendo com ela, que ele vai construindo para ela poder, porque tipo, ela não é uma modelo, né? Aham. Nitidamente você vai vendo que ela tá meio constrangida de estar naquela situação, mas é muito legal esse trabalho que ele faz. Ó, bacana demais. Eu encontrei a foto dela aqui, ó. Depois eu vou olhar com calma esse vídeo que ele fez aqui. Mas isso é uma pegada muito interessante. Eu já vi alguns trabalhos assim, não vou lembrar nomes específicos de pessoas que eles trabalham bastante essa questão narrativa. É bem interessante, cara. Haja criatividade. Eu acho muito interessante porque ele consegue dar umas texturas muito legais do trabalho dele com a fotografia, que são coisas assim, que na teoria são coisas simples, né? São coisas cotidianas, mas ele usa de uma forma criativa para construir a foto dele, entendeu? Tipo, Eu vi que. ele usa uns elementos assim, tipo cuscuz, uma coisa assim que é bem... Você pode encontrar, no caso, o cuscuz para ele é mais fácil, mas assim, tem elementos cotidianos que você pode encontrar na casa de qualquer pessoa e ele transforma de forma criativa, dando uma narrativa mais interessante, né? Ou pelo menos mais tentadora para você poder olhar com outro olho a fotografia, né? Com outro olhar para a fotografia. Né, pelo que eu vi aqui, ele tenta, ele busca, né, contar história com a fotografia. E isso Sim. é genial, assim. É, ele parte geralmente as fotos assim, de fotojornalismo, enfim, que a gente retrata alguma coisa em campo, a gente retrata a história, né? Ele meio Uhum. que parece que ele inverte, ele faz da fotografia a história. É bacana essa pegada também. Já vi alguns trabalhos por aí, mas não dele, né? Já até segui aqui. Depois eu vou namorar um cara das imagens dele aqui. Valeu pela Beleza. dica. Tranquilo. E para sua área é bem bacana, né, Cadu? Que é publicidade e propaganda, então. Eu acho muito interessante, assim, ele dá umas ideias muito simples que ajuda muito naquilo que você falou de composição da foto, né? É uma outra pegada, assim. E publicidade é isso, né, cara? É É. tentar. Hoje, cada vez mais, a gente vê storytelling aí que a história vende mais do que a própria marca, né? A Uhum. marca se torna coadjuvante ali da história. Então, É por meio engajamento, né? dessas historinhas é legal, é interessante demais, cara. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Não sei como é que a gente está de tempo aí, mas eu estou à disposição, viu, gente? Eu não sei até que horas que ficou combinado.
Ah, beleza. O pessoal da reitoria aqui falou que a sala se encerra automaticamente em 5 minutos. Então, gente, tem mais alguma dúvida aí? Para Não, eu tô de que dê boa. tempo de eu responder? Então tá. Então, gente, muito obrigado aí para quem se disponibilizou e quis participar. Espero ter contribuído com algum conhecimento, troca de experiência com vocês. E estou à disposição aí, caso vocês precisem entrar em contato, né? Só me falar, beleza? Obrigado, pessoal. Valeu.